Olá, meus irmãos, tudo bom? Pai do Senhor Jesus para todos. Eu estou aqui novamente para trazer mais uma pequena mensagem para vocês. E eu quero transmitir apenas uma ideia sobre o dízimo. As pessoas afirmam, em todas as comunidades, em todas as igrejas que existem, que 10% do seu rendimento, do seu trabalho, é de Deus. E 90% dela. Também já ouvi dizer que aquelas 2 horas ou 1 hora de culto que se presta a Deus é o dízimo que você está dando a Deus. Então são 2 horas. O dia tem 24 horas, então 22 horas são suas e 2 de Deus. Só que, quando olhamos as Escrituras, vemos que nós não somos propriedade de nós mesmos. Nós não somos dono de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz que nós fomos comprados por bom preço. Logo, nós não somos de nós mesmos. O apóstolo Paulo também disse, em Romanos 14, que se vivamos ou morramos, somos do Senhor. E ser do Senhor não se trata apenas do corpo, do espírito. Trata-se de todo o nosso ser. Então, se nós somos do Senhor, então tudo que nós temos, que nós administramos, não é nosso, é do Senhor. O dinheiro, sua casa, todas essas coisas são do Senhor. Seu dinheiro, seu trabalho, sua esposa, seus filhos, seu empreendimento, qualquer coisa da sua existência, não é seu, é do Senhor. Por quê? Porque você não é dono de si mesmo. Deus é dono de você. Então, se você é propriedade peculiar de Deus, então o que você tem também é de Deus. Então, não é 90% que é seu e 10% de Deus. É 100% da sua existência é de Deus. Não é 2 horas que você presta de culto a Deus que é de Deus. É os 24 horas que é de Deus. 24 horas, 306 dias por ano. É de Deus a sua existência. Você deve, como o apóstolo Paulo disse, que nós devemos ser o culto, devemos ser o sacrifício vivo. Né? Nós mesmos somos o sacrifício, lá no Romanos 12. Nós somos o sacrifício, né, a Deus. Então a gente precisa entender que não é um espaço de tempo ou uma quantia de dinheiro que vai ser de Deus. Na realidade, é todo o dinheiro nosso e é todo o tempo nosso. Quer no trabalho, quer em casa, quer dormindo, quer fazendo qualquer coisa da sua existência, é de Deus. Então, você agora, tendo essa consciência, você passa a entender que você é apenas um administrador das coisas de Deus. Então, o seu dinheiro não é seu dinheiro, é de Deus. Então, quando você dá 10%, 20%, 30%, 1%, 5%, 100% do seu dinheiro em direção da obra de Deus, porque você está apenas repartindo o que é de Deus e não o que é seu. Não, mas foi eu que trabalhei. Mas tudo é de Deus. Se você é de Deus, então tudo que você recebe é de Deus, não é seu. Entenda, se você é de Deus, tudo que te pertence é de Deus. Logo, o seu dinheiro é de Deus. Então, não é 10% que é de Deus. Os 10% da lei é uma taxa referencial que Moisés copiou da, da, da demonstração de fé dos pais, que era Abraão, Isaac e Jacó. Né? Mas isso também não significa que possa ser só 10%, porque no Novo Testamento a gente vemos que irmãos que vendiam propriedades e distribuíam entre os irmãos aqueles que tinham mais necessidade. Ou seja, se a sua renda é de Deus, você pode contribuir com o quanto você quiser. Isso não significa que seja apenas uma igreja denominacional. É claro que você tem que ter consciência. Tipo é o seguinte, se você está em um local onde você está aprendendo a palavra de Deus, você está sendo alimentado, por que não contribuir para que aquele lugar permaneça do jeito que está? Porque, infelizmente, hoje em dia tem conta de luz, água, essas coisas. Todo mundo sabe. Mas também não é só ali. Não é você dar o seu dinheiro para o pastor para ele poder fazer a obra de Deus. Tipo, eu vou dar para o pastor porque ele está investindo em missões.
ou dar para o pastor porque ele está abrindo algumas ONGs para acolher algumas pessoas necessitadas no meio da rua, isso, aquilo, outro. Não. Você ajuda aqui, mas também fica com dinheiro para poder você mesmo ajudar o necessitado. Seja o bom samaritano. Para quando você vê uma pessoa necessitada, precisando de você, você vai e ajuda, porque você está com condição de ajudar. Ou seja, no Evangelho, no Novo Testamento, vemos que quando o dinheiro é todo seu, a responsabilidade também é toda sua. Então você reparte segundo a, a, a necessidade. Esse é o primeiro critério. Um dos critérios que vemos lá em Atos 2 e Atos 5 também. Né? Repartiam com cada um segundo as suas necessidades. Né? Também lá em 1 Coríntios 8, vemos que os irmãos da Macedônia, mesmo eles sendo pobres, né? Eles pegaram da sua pobreza, fizeram uma oferta, que a oferta não significa apenas dinheiro, eles fizeram uma oferta, que era comida, alimentos, para mandar para os irmãos de Israel, que estava sofrendo com muitas perseguições, muitas coisas que estavam acontecendo na época com eles. Então eles estavam mais carentes, mais necessitados que os irmãos que estavam na Macedônia. Mas o critério não foi ele estar com condição. O critério foi a generosidade. A generosidade é um dos segundos critérios. A necessidade, em primeiro lugar, e a generosidade. O seu coração deve estar com o princípio de sempre ajudar quem precisa. O apóstolo Paulo ensina que aqueles que não têm, aliás, aqueles que nós devemos trabalhar para ter com que compartilhar com quem não tem. Ou seja, para que todos nós possamos viver em paz. Temos o que vestir, comer, né, dormir, estejamos sossegados. O que restar do nosso suor, o sobejo do nosso trabalho, a gente facilita a vida de outras pessoas. Esse é o princípio do Evangelho. Ele nos ensina a repartir o pão. Devemos repartir o pão com quem está mais necessitado do que nós. Então, vemos esses critérios que se tem nas denominações de 10% para a casa de Deus, mas não é verdade. É toda a sua vida. Você tem que se doar para Deus. E você tem que abrir seus olhos e enxergar onde está precisando. Porque você é o sacerdote de Deus. Você é o santuário de Deus. Você é o enviado de Deus. Então, se você é tudo isto, você também tem que ter a consciência do enviado, que é auxiliar as pessoas que estão precisando. Você precisa entender que nós fomos chamados para sermos a imagem de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele tem profecias bem nítidas para ele. Em uma delas eu vou ler aqui, que esta profecia deve estar sempre no nosso coração, sempre. Que é Isaías 61, que diz o seguinte, ó. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ou seja, o Senhor me enviou para pregar o Evangelho aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Restaurar, dar ânimo às pessoas que estão angustiadas, contritas de coração. A proclamar liberdade aos cativos e abertura das prisões aos presos. Esta é a missão da igreja. Se a gente enxergar isso aqui apenas para Jesus, você fica neutro. Ah, porque Jesus fez, então você fica neutro. Não. De acordo com o apóstolo Paulo, na carta de Romanos 8, fala que nós fomos chamados para ser a imagem de Jesus Cristo. Tudo que ele fez é para a gente fazer. Ele veio como modelo existencial de todos os aspectos da existência. Então é o caminho que devemos seguir não é uma estrada, mas é uma pessoa. Ou seja, o modelo daquela pessoa é que deve servir de caminho para a minha existência. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? O caminho não é uma estrada. O caminho é Jesus. O caminho é uma pessoa. O caminho é andar e falar e pensar como ele pensava. É desta forma que realmente estamos vivendo, de fato,
os mandamentos, né? E nós estamos falando sobre dízimo. Dízimo, na velha aliança, era aquele 10%. De fato, dízimo significa até a 10ª parte. Porém, como no Novo Testamento as coisas do velho ficaram para trás, até mesmo o dízimo ficou para trás. Mas o que ficou hoje presente foi o princípio. O princípio é eterno. O princípio é de que, se haver necessidades, devemos contribuir. Porque o dízimo na lei foi instituído para quem? Os sacerdotes e para os estrangeiros, e os órfãos e as viúvas. Desta maneira, devemos entender que, como foi um mandamento na lei, hoje o princípio ainda vive, né? Embora a lei não. O princípio ainda é eterno. Quem tiver necessidade, seja as pessoas que estão à frente de um ministério, seja as pessoas que estão no meio da rua, seja qualquer pessoa que carecer da nosso auxílio, nós devemos estar presentes, tanto como alimento, tanto como dinheiro, tanto com a nossa presença, o nosso ouvido, o nosso conselho. Devemos nos doar assim como Cristo se doou para toda a humanidade. Dessa maneira, nós demonstraremos nas nossas ações que somos filhos de Deus e discípulos de Jesus Cristo. Amém? E é isto que precisamos aprender e a exercitar e deixar as coisas velhas para trás e deixar os rudimentos pagãos para trás e deixar essa polarização e esta sistematização para trás. Porque agora, né, nós somos chamados para que viver em espírito e em verdade, de forma com um novo pensamento, uma nova consciência, agindo segundo a vida e o propósito do Messias. Amém?